Amigo, padrinho, Padre Edinaldo, estimado Miguel, povo de Deus, que coisa linda nós podermos celebrar a Eucaristia em ação de graças, nesse momento tão especial da vida da comunidade e da vida de toda a paróquia de São João Nepomuceno. De modo particular, também me sinto muito honrado com o convite, porque tenho grande devoção a São Judas Tadeu. Morei 2 anos em São José dos Campos e participei da paróquia Santuário São Judas Tadeu, lá no Jardim Paulista. Foi ali que eu dei meus primeiros passos de verdade, com consciência, na vida de fé e na vida da comunidade. E alcancei grandes graças sob o olhar de tão grande santo, um homem corajoso, um homem de fé, que reflete nas suas virtudes aquilo que é a essência do povo de Deus, que nós vemos aqui, nessa comunidade reunida, naqueles que lutaram, naqueles que se empenharam, que colocaram suas vidas a serviço do reino de Deus. E nós viemos aqui para ouvir a palavra de Jesus. Nós viemos aqui para viver o Evangelho a partir do exemplo do nosso glorioso padroeiro, mas acima de tudo, para comungar a palavra que nos alimenta, que nos encoraja, que ilumina o nosso caminho. E para comungar também da Eucaristia, que é força para a nossa vida. E a questão central do Evangelho de hoje, nós podemos pensar que é a oração. Mas não só. Qual é a oração que Deus escuta? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus coloca os anjos lá selecionando que oração que Ele vai atender, que oração que Ele não vai atender? Será que a gente vai ser contemplado? Olhando o livro do Eclesiástico, parece que não. Porque o autor sagrado diz que todo aquele que clama a Deus, especialmente a oração do pobre, é atendida. Todo aquele que se aproxima de Deus de coração sincero, realmente encontra resposta para o seu clamor. Mas por que Jesus, então, conta essa parábola? Certamente Jesus percebeu no seu tempo as diversas formas do povo rezar. Jesus, um homem de oração, observava o modo como cada um procurava se aproximar do Senhor nosso Deus. E quando ele conta essa história, uma parábola, nós nos identificamos também, porque é uma história baseada em fatos reais. Querido irmão, querida irmã, Jesus fala de um fariseu e de um publicano que se dirigem ao templo para rezar. A oração do fariseu é essa que nós ouvimos. Senhor, eu jejuo, eu rezo, faço bem na comunidade, pago dízimo, graças a Deus, eu não sou igual àquele ali. Ainda bem, Senhor, que eu não sou pecador como aquele. A oração do publicano, que nem se atreveu a chegar dentro do templo, ficou ali de cabeça baixa. Meu Senhor, meu Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador. Como será que é a nossa oração? Como será que é a nossa vida de fé? Como será que nós alimentamos a nossa espiritualidade cristã? Do jeito do fariseu ou do jeito do publicano? Certamente o fariseu não deve ser uma pessoa ruim. Nós vemos sempre Jesus em embate com os fariseus, pela hipocrisia sobretudo, mas eram pessoas que obedeciam à lei, conheciam a palavra de Deus, homens retos, mas que se envaideceram da sua justiça, que deixaram a soberba tomar conta do seu coração a ponto de desprezar os outros. E aí nada adianta. Cumprir todos os preceitos, fazer tudo à risca, se dizer pessoas de bem, se não há espaço para a graça de Deus na nossa vida. Será que Jesus quis dizer que Deus não vai atender a oração do fariseu? Ele não disse isso.
Ele disse que o fariseu não voltou para casa justificado. E por que não voltou? Porque ele não estava rezando para Deus coisa nenhuma. Ele estava rezando para ele mesmo. Estava confiando na própria justiça. Estava voltado só para ele. Já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Não sai do lugar? Desse jeito que ele estava rezando. Eu, meu jejum, a minha oração, o meu dízimo. E ainda bem que não sou igual ao outro, né? Ainda fofoqueiro. Não é que Deus não atende essa oração. Isso não é oração. Isso é uma autojustificativa de quem quer se fazer grande diante de Deus, fazer valer os próprios méritos. E com sinceridade, quem de nós tem méritos diante de Deus? Quem de nós merece a salvação que Deus pagou com seu próprio sangue? Que obra que nós podemos fazer nesse mundo para ter o direito de dizer a Deus quem pode, quem não pode, quem é justo, quem não é justo, quem serve, quem não serve? O publicano certamente tinha consciência dos seus pecados. Não sei se ele era o ladrão, se ele era o adúltero, se ele era qualquer um dos atributos que o outro disse. Fofoca é fofoca, né? O que importa é que ele tinha consciência de ser um pecador. Deixou uma lição para nós. Como é que nós começamos a missa de hoje? Nos dirigimos a Deus, nos saudamos e nos colocamos com humildade diante de Deus pelo ato penitencial. O ato penitencial não é para humilhar ninguém, mas para nós tomarmos consciência da nossa humanidade e percebermos quem nós somos, do barro que nós somos feitos. Nós falamos a mesma frase que esse publicano: Senhor, tende piedade de nós. É assim que nós devemos nos aproximar de Deus, com simplicidade, de coração aberto. Ali havia espaço para a graça de Deus, porque ele não podia contar com as próprias forças. Então, vamos aprender também a rezar desse jeito e a conduzir a nossa vida assim. Será que na minha oração, na minha vida cristã, tem espaço de verdade para a graça de Deus acontecer? Ou a nossa oração está cheia de nós mesmos? Ou quando nos dirigimos a Deus, estamos tão obcecados com as nossas próprias coisas, que olhando um pecador que está ao lado, não somos capazes nem de interceder por ele, porque esse fariseu, em vez de fofocar do coitado do publicano, podia interceder por ele a Deus. Nem isso. E esse voltou para casa justificado, o publicano. Com isso, meus irmãos, tenho certeza que Jesus não está dizendo que as obras, as boas obras daquele fariseu não são importantes. Cumprir a lei, conhecer a palavra de Deus, caminhar no caminho da justiça, pagar o dízimo segundo o costume, jejuar, orar, tudo isso tem grande valor diante de Deus. Mas se for só uma prática externa, só para nossa própria satisfação, e não houver espaço para uma mudança, para uma conversão, para um coração aberto, para acolher a graça de Deus e a convivência dos irmãos, perde todo o valor. E ainda que nós sejamos pecadores, mas se nós temos o coração arrependido e nos aproximamos de Deus com humildade, Deus se aproxima de nós. E Ele sabe usar até dos instrumentos mais fracos, mais insuficientes, para fazer o reino dele acontecer. Há um santo espanhol que um dia, celebrando assim, num lugar aberto como esse, falou uma frase que é muito bonita e eu quero concluir assim. Lembrando que o convite de Deus, hoje no Evangelho, é uma oração sincera. Isso não quer dizer que nós não devemos acompanhar a nossa fé com as nossas boas obras. Nós mostramos a nossa fé pelas nossas obras, mas em primeiro lugar é a graça, é a misericórdia de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, este santo espanhol, um dia celebrando, diz: nós olhamos para o horizonte assim, vamos olhar para o céu, lá na linha do horizonte. A gente acha que o céu e a terra se encontram ali. E ele dizia: não, o céu e a terra, a fé e as obras, o trabalho de Deus e o trabalho do ser humano, se encontram no nosso dia a dia. Lá naquilo que você faz, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família e na sua comunidade.
É ali que se juntam a graça de Deus e as nossas boas obras. É ali que se junta o nosso pouco com o grandioso milagre de Deus. É ali que acontece aquele algo maravilhoso que nós hoje vemos aqui. Quando todos nós nos colocamos com simplicidade, com humildade, sabendo que não somos senhores de nada, que não temos direito a nada, mas tudo é graça de Deus e tudo passa. Está tudo bom para você, igual a vida do fariseu, não se ensoberbeça, não se envaideça. Às vezes passa também, nós passamos situações tão difíceis. É preciso guardar a fé, como diz o apóstolo Paulo. Se as coisas estão difíceis, estão ruins, as coisas parecem que não caminham bem, preciso perseverança. Confiar na graça de Deus, dar tempo ao tempo, guardando a fé, combatendo o bom combate. O que São Paulo diz é maravilhoso, porque São Paulo, nessa última carta que ele já encerra, Timóteo, está idoso, abandonado, vai ser julgado, nós sabemos que ele foi martirizado. Quem mais que São Paulo não podia ter arrogado diante de Deus os direitos dele? São Paulo foi o grande evangelizador dos povos. No mundo conhecido de então, nós podemos dizer que deu 3 voltas no mundo, evangelizando. Podia na oração dele dizer o quê? Ó Senhor, fiz tanto pelo Senhor, gastei minha vida, entreguei tudo, estou aqui, doente, abandonado. Ele diz na carta que ninguém foi nem assistir a defesa que ele fez. Mas o que ele diz? Combati o bom combate, guardei a fé. O Senhor esteve ao meu lado, o Senhor me deu forças. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Assim também São Judas Tadeu, apóstolo de Cristo. Nós aprendemos com esses grandes homens de Deus isso. Tudo que nós fazemos ainda é pouco. Nós temos muito ainda por fazer. Muito ainda por trabalhar pelo reino de Deus. E nada disso para a nossa própria glória, para o nosso próprio mérito, mas tudo em favor do reino de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Portanto, meus irmãos, vamos voltar hoje para casa, se Deus quiser, justificados, com coração contrito, arrependido, com coração aberto diante de Deus. Acima de tudo, sabendo que na nossa humildade nós podemos alcançar tudo, que Deus nos escuta, Deus nos atende. A maior prova disso é estarmos reunidos hoje aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,